Olá, viajante psíquico! Seja muito bem-vindo a mais um vídeo de Enciclopédia Mística. Aqui nós vamos estar falando sobre termos, sobre assuntos, né? Um tipo de glossário sobre vários assuntos místicos que são bastante interessantes, bastante variados e alguns são controversos. E o que nós vamos falar hoje é centros psíquicos. O que são centros psíquicos? Eu poderia simplesmente chegar para você e dizer centros psíquicos são chakras e pronto, e acabar o vídeo agora mesmo. Mas eu não vou fazer isso porque existe aí toda uma complexidade a esse respeito, que o centro psíquico não é exatamente chakra. E por que usar esse termo psíquico, né? Como eu já falei no assunto da Ordem Rosa Cruz, a MORC, né? Eu expliquei em um outro vídeo, mas eu vou explicar de novo, é claro, nunca é demais tá lembrando disso, que esse termo psíquico, ele é utilizado pela Ordem Rosa Cruz, a MORC, que é uma ordem tradicional e iniciática, uma ordem mística, que ela é presente em vários países e ela tem uma terminologia muito específica. Uma terminologia às vezes um pouco diferente do que nós estamos acostumados a ver nas obras clássicas de ocultismo, ali de Papi, Eliphas Levi, Blavatsky e outros autores consagrados da literatura mística ocidental. Nós às vezes temos um conjunto de termos, né, uma terminologia um pouco diferente, tá? Então eu acho importante estar falando sobre isso. O termo psíquico ele é utilizado meio que para substituir o termo astral, porque a Ordem Rosa Cruz ela diz assim, não, porque astral é um termo impreciso cientificamente, porque astral é de astros, é relativo aos astros, então é um corpo que é um corpo astral, é um corpo feito de astros, é um corpo espacial. Tudo bem que você chamar de corpo astral, corpo estelar, corpo sideral, então tem esse termo que eu acho lindo, assim, poeticamente muito bonito, né? Corpo estelar, corpo sideral. Então, assim, nossa, é uma coisa, né, bonita, né, de se ouvir. Mas, cientificamente, não é tão preciso. Por isso que eu acho que o termo mais precisamente científico seria corpo de energia. Mas a Ordem Rosa Cruz chama de corpo psíquico. Então ela usa esse termo psíquico para substituir o termo astral. Então é corpo astral, corpo psíquico. Plano astral, plano psíquico. E tem um outro termo que a Ordem Rosa Cruz utiliza, que é o centro psíquico. Tá? Que são centros de concentração de energia em seu corpo psíquico. Então são como se fossem órgãos do seu corpo psíquico. Então como é que isso funciona? Bom, imagine que você tem hipoteticamente assim, faça uma licença poética de imaginação. Imagine por um momento que você possui dentro do seu corpo físico, que você possui um corpo feito de energia. E esse corpo é um corpo que se chama corpo psíquico, tá? Beleza? Então esse corpo, ele é a sua bioenergia, ela é a sua força vital, ele é aquilo que permite que o seu corpo funcione, né? Como se fosse realmente a energia elétrica do seu corpo, tá? A bateria interna do seu corpo. É como se o seu corpo ele precisasse dessa força, como é que eu posso dizer, dessa energia elétrica, magnética dentro de você para funcionar, né? Tanto que quando a pessoa morre, a pessoa perde esse corpo de energia e ele vai para outra dimensão. Aí o que acontece? Esse corpo de energia, esse corpo psíquico, esse corpo astral, ele possui características que são muito interessantes e elas são um pouco diferentes do seu corpo físico, né? Elas são, na verdade, bem diferentes do seu corpo físico, mas assim, ao mesmo tempo, esse corpo psíquico, ele guarda muitas semelhanças com o seu corpo físico.
Então ele tem a divisão entre cabeça, tronco, quadris, membros, mãos, pés, e temos ali os órgãos do nosso corpo de energia, órgãos feitos de energia. Então imagine que é como se fosse realmente um outro corpo, um segundo corpo. E esse segundo corpo, ele habita, ele está conectado com o nosso corpo físico. Ele está entremeado nesse corpo físico. Imagine o nosso corpo físico como cheio de reentrâncias, assim, buraquinhos assim, tá? E o nosso corpo psíquico, ele se encaixa nesses buraquinhos assim, como se fossem umas pecinhas, entendeu? Tanto que o nosso corpo físico, né, se você for considerar os átomos, a distância entre o núcleo de um átomo e a órbita de um elétron é imensa, né? Como se fosse uma bola de bilhar. E uma bola de bilhar é o núcleo do átomo. Isso eu vi no livro. Isso eu vi no livro quando era criança, nunca esqueci. Eu não sei se está certo, mas enfim. É uma boa comparação. É como se você tivesse uma bola de bilhar que fosse o núcleo do átomo e um grande arranha-céu. E esse grande, lá no topo desse arranha-céu, tipo um Empire State, tem outra bola de bilhar que é o elétron. Então a distância é mais ou menos essa entre o núcleo de um elétron, o núcleo de um átomo e a órbita que o elétron gira ao redor desse núcleo. Então, assim, na verdade, somos um monte de nada, né? A materialidade nossa, ela é muito pouca. O que nós temos mais são esses elétrons que giram ao redor do núcleo, esses átomos que se interpenetram, e eles são mais vibrações, né? Eles se mantêm juntos por uma cadeia de vibrações, mais do que realmente sermos uma coisa sólida mesmo. Então não somos realmente sólidos, nós somos meio que vaporosos, somos um conjunto de vibrações atômicas, né? De partículas subatômicas. Isso aí é tranquilo, isso é científico, né? Isso aí é beleza. Aí o que acontece? Além dessas partículas subatômicas, nós temos ali uma outra substância, vamos dizer assim, que compõe o nosso organismo, que é essa energia mais sutil, que é essa energia mais fina, que é essa energia de um nível vibratório mais alto, que é o corpo astral ou o corpo psíquico. Esse corpo é feito de energia. E é esse corpo que vai transportar a nossa mente quando a gente tem ali uma projeção astral. Nós vamos dentro, nós vamos cavalgando, vamos dizer, esse animal que é o corpo astral. Então o que acontece? Esse corpo astral, ele tem características muito específicas que são bem diferentes do corpo físico, e ele tem outras características que são semelhantes ao corpo físico. Então vamos começar pelas semelhanças, né? Como eu estava falando, esse corpo astral, esse corpo de energia, esse corpo psíquico, ele tem ali uma divisão semelhante à do corpo físico: cabeça, tórax, abdômen, quadril, ombro, braço, mão, perna, joelho, pé, beleza? E ele tem órgãos internos. Esses órgãos, eles são como é que eu posso dizer? Eles são, vamos dizer assim, eles têm, isso é bem difícil de descrever, cara, mas vamos lá. Esses órgãos, eles têm uma contraparte que é semelhante aos órgãos físicos. Então você tem um coração físico, você tem um coração energético. Você tem um pulmão físico, você tem um pulmão energético. Você tem um intestino físico, você tem um intestino energético. Você tem um cérebro físico, tem um cérebro energético. Beleza? Tranquilo, isso aí é normal. Não tem problema nenhum. Mas o nosso corpo energético, o nosso corpo psíquico, ele é mais do que isso. Então, o corpo psíquico que os Rosacruzes descrevem, ele é como se fosse a contraparte de energia, né? Um reflexo de energia, um corpo de energia que ele tem um espelhamento no corpo físico. E esses centros psíquicos são centros de condensação de energia.
de condensação, onde essa energia se concentra, tá? E esses centros, eles são associados aos chakras. Por exemplo, nós temos um centro de energia que é o plexo solar. Nós temos um centro de energia que é o coração. Nós temos um centro de energia que é a tireoide, a glândula pituitária, glândula pineal. Então, o Rosa Cruz, ele associa os centros de energia a certas glândulas e a certos plexos, e diz assim, o seu coração de energia é o seu centro psíquico. Eles chamam o centro psíquico do coração, tá? Beleza. Mas, e aí você pode dizer, isso é o chakra. Não exatamente. Porque o chakra, ele não é apenas a contraparte psíquica do seu órgão. Apesar de você ter o chakra do coração. Não é. Ele não é só isso. E nem o centro psíquico é só isso. O centro psíquico, ele tem duas dimensões. Eu gosto de chamar de flores psíquicas, né? São rosas psíquicas. Porque nós precisamos, quando a gente chega nessa dimensão espiritual, cara, fica muito difícil de você ser objetivo, de você ser claro, de você ser simples, de você ser objetivo, de você ser preciso, porque são coisas que não são simples, são coisas que não são objetivas, são coisas que não são precisas. Então, para você explicar essas coisas que são transcendentais, muitas vezes você precisa utilizar de figuras de linguagem. Então, os próprios orientais, eles chamam os chakras, o próprio nome chakra, né, quer dizer roda, que já é uma coisa simbólica, e eles chamam de lótus também, como se cada chakra fosse uma lótus que tivesse um certo número de folhas e uma certa cor e um certo som associado a esse chakra, enfim. E aí eu gosto de usar a figura de linguagem da flor, né? Vamos usar uma rosa, já que eu sou Rosa Cruz, eu gosto de usar a alegoria da rosa. Então, o seu centro psíquico, ele é como se fosse uma flor. E essa flor, ela tem duas partes. Ela tem a parte do caule e ela tem a parte das pétalas, né? Então ela tem aquela partezinha do que vai pegar no caule assim, e tem a parte das pétalas. Então o caule, ele é essa contraparte energética. Então digamos que o seu coração feito de energia igual, né, esteticamente igual ao seu coração de carne, é o caule da sua flor energética. E as pétalas são características, são formas e são energias e sensações que são diferentes dessa contraparte energética. Então, o seu centro psíquico, o seu chakra, por exemplo, do coração, ele não é um coração feito de energia. Ele não é um formato de coração feito de energia. Ele é outra coisa totalmente diferente, cara. Ele começa como um coração feito de energia, mas ele floresce, ele se manifesta como uma coisa... Cara, como é que eu vou explicar, bicho? É realmente como se fosse uma flor magnífica, uma roda, uma coisa girando, uma fornalha, uma pedra de magma, sei lá, cara, você precisa chegar na poesia para poder explicar o negócio, porque não tem palavras físicas para você chegar e descrever como é exatamente. Não dá, cara, é muito difícil. Por isso que a pessoa diz, é o tesouro, como é que é? O tesouro das maravilhas, é o campo de cultivo, é a rosa mística, é a ponte para o paraíso, a escada de Jacó, sabe, fornalha das maravilhas. Eu chamo eu criei certas imagens poéticas para me ajudar a visualizar os meus próprios chakras, né, os meus próprios centros psíquicos,
eu chamo o meu chakra do coração de fornalha das maravilhas. Porque às vezes ela parece algo quente, algo rutilante, algo que está se mexendo assim, sabe? Então ele parece uma pedra de magma também, de vez em quando. Um magma que pode ser púrpura. Às vezes ele pode parecer uma estrela dourada. Às vezes ele pode parecer uma esfera dourada que fica girando. Às vezes um rubi verde, resplandecente. Então assim, cara, a gente chega no território do que é mágico. A gente chega no mundo mágico e realmente para a gente descrever as coisas precisamos de figuras de linguagem, tá certo? Aí a gente chega nesse ponto. Aí o que eu quero dizer é o seguinte: os centros psíquicos eles têm esses dois níveis, basicamente. Eles têm um nível que ele é a contraparte energética do seu órgão físico. Por exemplo, você tem um cérebro físico, você tem uma glândula pineal física. Então, o seu centro psíquico da pineal, ele é a sua glândula pineal energética, em forma de energia. Beleza, mas esse é só o primeiro nível, esse é o caule da flor. O pineal aqui, quando você sente a glândula dentro do seu cérebro, quando você faz a meditação. Mas quando o chakra desperta, você sente aqui, cara, na testa, ele girando, ele brilhando, ele forçando alguma coisa aqui. Então não é realmente um terceiro olho, que é uma coisa que faz assim, vum, na sua cabeça, né? Que vai saindo assim, que se projeta meio para fora da testa. Então os chakras, eles têm essa característica que uma parte deles vai para fora do corpo físico. Você sente isso, essa energia se expandindo. Então o chakra, o centro psíquico, ele é mais do que a contraparte energética, mas ele começa como essa contraparte energética do seu corpo físico, tá? Então esse vídeo de hoje foi um pouco mais aprofundado, foi um pouco mais denso, um pouco mais hardcore, tá certo? Eu não vou subestimar a minha audiência, não vou subestimar você, meu amigo, minha amiga, que é um místico, e de vez em quando eu vou dar uma entradinha mais profunda aí nos assuntos, tá certo? Eu acredito que isso é válido e eu acredito que esse conhecimento deve ser acessível a todos. Estamos vivendo uma época já que não precisamos mais de tantos véus, não precisamos mais de tantos mistérios. E parte da minha missão é trazer isso para o mundo, né? Mostrar isso de forma simples e direta. Beleza? Então é isso aí, a gente se vê na próxima. Até mais, tchau, tchau.